Olá, boa noite. Eu sou Ana Carolina Padovan Aleixo. Estou aqui hoje na Rádio Luz Radiônica, a luz através do rádio, para conversar com vocês um pouquinho sobre a terapia da constelação familiar de Bert Hellinger. Estou aqui hoje, toda segunda-feira, às 20 horas, no programa de rádio Constelações para a Vida, conversando com vocês sobre essa técnica psicoterapêutica desenvolvida por Bert Hellinger. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as ordens do amor. E quero dizer também, quem quiser trocar informações comigo ou quiser entrar em contato comigo, pode entrar através do meu Instagram, @AnaCarolPAleixo, ou também através do meu WhatsApp, 19 99608 0164. Eu tenho um grupo de WhatsApp que se chama Tarô Degustação, onde eu compartilho sobre a terapia da constelação familiar e sobre o tarô. Quem tiver interesse, entre em contato comigo, eu posso estar incluindo no meu grupo. Quem tiver interesse também de trocar informações, também pode entrar em contato comigo. A minha função, o meu interesse aqui é estar conversando com vocês sobre a terapia da constelação familiar desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. Eu também trabalho com o tarô terapêutico, trabalho com a terapia da constelação familiar, trabalho tarô com constelação familiar. Sou bibliotecária, pós-graduada, estou cursando pedagogia e gosto muito também de estudar a pedagogia sistêmica. Hoje, aqui, às 20 horas, na Rádio Luz Radiônica, a luz através do rádio, eu venho conversar com vocês sobre as ordens do amor. As ordens do amor, Bert Hellinger considera 3 níveis de consciência: a consciência pessoal, a consciência do grupo, a consciência universal. Todas essas 3 consciências regem os nossos relacionamentos, os relacionamentos humanos, que dão força ou fraqueza à alma. O Hellinger, ele define as ordens do amor como campos de força a serviço da vida. Nosso primeiro fundamento é o pertencimento. Cada pessoa que nasce, ela necessita ser reconhecida como um membro do seu sistema familiar. Todos têm o direito de pertencer, independente do que aconteceu. Não existem excluídos dentro do sistema familiar, ou pelo menos não poderia existir. Quando acontece uma exclusão no sistema familiar, acontece então um desequilíbrio desse sistema. Essa exclusão, ela pode então ser vivida por um descendente, mesmo que ele não tenha conhecido esse antepassado excluído, mesmo que seja um antepassado muito distante. Bert Hellinger, no livro A Cura,
diz que pertencer à nossa família é nossa necessidade básica. Esse vínculo é nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer à família vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar a nossa vida pela necessidade de pertencer ao nosso sistema familiar. Sintomas como déficit de atenção, depressão, síndrome do pânico, por exemplo, podem estar relacionados com a questão do pertencimento. Quando a pessoa tem muitas dúvidas sobre a escolha da profissão, por exemplo, ou qual caminho seguir, também pode estar relacionado com essa questão do pertencimento. A sensação de não conseguir se realizar na vida também pode estar relacionada à questão do pertencimento. Histórico de abortos na família, no sistema familiar e de exclusões afetivas podem estar relacionadas à questão do pertencimento. Eu posso, então, constelar esses sentimentos ou estas sensações, né? Sensação de não se realizar na vida, sentimento de pânico, né? Depressão. Isso eu posso constelar e assim ocupar o meu lugar dentro do sistema familiar. Depois que eu ocupo, que eu tomo posse do meu lugar dentro do sistema familiar, eu preciso respeitar a ordem e a hierarquia do sistema. Então, primeiro passo, eu olho para a questão do pertencimento. Depois que eu incluir os excluídos, eu vou então olhar para a hierarquia desse sistema familiar. Quem vem primeiro? É preciso respeito àquele que vem primeiro, para que o fluxo de energia aconteça livremente dentro do sistema familiar. Apenas quando eu estou no meu lugar de direito, dentro do meu sistema familiar, eu posso crescer e me desenvolver. Quando eu tento, por amor, salvar algum antepassado, eu saio do meu lugar e isso traz o desequilíbrio em todo o meu sistema familiar. O amor, a energia do amor, só flui livremente quando cada membro do sistema familiar está no seu devido lugar e respeita quem chegou nesse sistema antes dele. Primeiro, a respeitar a ordem e a hierarquia. Primeiro vem esse respeito e depois vem o amor. Assim o amor flui livremente. Se eu inverto esta ordem, o amor antes da hierarquia, eu crio desequilíbrio nesse sistema. Um relacionamento de casal, por exemplo, só pode dar certo quando cada um ocupa o seu devido lugar na família de origem. Por exemplo, uma mulher
pode ocupar plenamente o seu lugar de companheira de seu parceiro quando ela não está no lugar errado, lá no seu sistema familiar de origem, como parceira do seu pai, por exemplo, que é algo que acontece com muita frequência. Eu vejo muito isso nas constelações. Quando a menina se acha melhor que a sua mãe, e isso são dinâmicas inconscientes, e toma o lugar da sua mãe do lado do pai, então ela não está disponível como esposa, como parceira do seu companheiro. Essa mulher, inclusive, poderá procurar nos homens o seu pai. Acaba tendo muitos parceiros, mas todos os seus relacionamentos amorosos fracassam. Eu preciso estar sempre atenta a isso. Se eu olho com respeito para aqueles que vieram antes de mim no sistema familiar e procurar não julgar as atitudes negativas dos meus antepassados. Não devo intervir nas discussões entre os meus pais, por exemplo. Não tomar partido de um nem de outro. Deixar com eles o que for deles. As questões dos pais devem ser resolvidas entre eles. Eu sou filho, eu venho depois. Então eu preciso respeitar a hierarquia. Os meus pais são os grandes, eu sou o pequeno, a pequena. Procurar não olhar para os pais e irmãos mais velhos como se eles fossem mais fracos que nós ou incapazes, querendo resolver todos os seus problemas. Pelo contrário, eu devo acreditar e aceitar que eles podem e são capazes de resolver todos os seus problemas. E eu me coloco, então, no meu lugar dentro do sistema familiar, não querendo ser maior que eles. Somos importantes, sim. Temos nossos direitos, sim, dentro do sistema familiar, mas precisamos respeitar a hierarquia, para que não aconteça nenhum desequilíbrio dentro do meu sistema familiar. Bom, o terceiro fundamento e a dinâmica de compensação que o Bert Hellinger traz é o dar e receber. E é o que equilibra os relacionamentos. A dinâmica de troca energética alimenta o crescimento das relações. Muitas vezes, quem recebe sente-se inferior em débito com aquele que está dando. Mas é preciso entender que receber neste momento me torna capaz de oferecer uma compensação mais tarde. Quando recebemos aquilo que nossos pais nos oferecem, é que experimentamos a sensação de plenitude na vida. O que de mais os nossos pais ofereceram, o que de mais importante os nossos pais ofereceram? A vida. Eles nos deram a vida. E daí, quando eu recebo essa vida, quando eu tomo posse dessa vida, que foi oferecida pelos meus pais, eu consigo experimentar a sensação de plenitude na minha vida. Por outro lado, quando alguém dá demais,
A outra pessoa sente que não é capaz de repor, de pagar esse débito, o que faz com que essa pessoa, muitas vezes, queira sair dessa relação. Então, quando uma das partes não dá, ela fica impedida de crescer e observamos que a origem disso está no fato dessa pessoa não receber o que os pais ofereceram e tenta compensar isso recebendo demais dos outros. Então, nessa dinâmica do dar e receber, eu preciso estar muito atenta a isso. Eu estou dando demais? Eu estou querendo demais? Por que esse desequilíbrio? Muitas vezes eu preciso constelar. A lei do pertencimento. Eu estou incluída no meu sistema familiar? Existem exclusões no meu sistema familiar? Preciso olhar para isso. Preciso constelar. A hierarquia. Eu estou respeitando a hierarquia dentro do meu sistema familiar? Eu estou respeitando os meus pais que vieram antes, os meus irmãos mais velhos? Ou eu estou querendo salvar a família toda, querendo me achar mais importante que todo mundo, não acreditando que eles são capazes de se sustentar, capazes de vencer na vida? É preciso olhar para todas essas dinâmicas dentro do meu sistema familiar. É preciso olhar para isso. É preciso entender se existe algum desequilíbrio nesse sentido e talvez olhar para isso seja a necessidade de constelar. Constelar esses temas para que o equilíbrio volte a fazer parte do meu sistema familiar e assim a energia possa fluir livremente. Eu preciso perguntar, fazer algumas reflexões sobre a dinâmica do dar e receber. Minhas relações de troca são equilibradas? Ou eu tenho a sensação de estar dando muito, recebendo pouco, estar dando pouco e recebendo demais? Na família, eu percebo que a relação de troca entre meus pais e meus irmãos estão equilibrada? Eu estou respeitando a hierarquia? Eu estou respeitando quem veio antes, os grandes, e eu me colocando no meu lugar como pequena? Eu consigo ver que o que eu recebi dos meus pais, talvez eu não possa pagar, porque eles me deram um bem maior, eles me deram a vida? Eu estou satisfeito até mesmo no meu ambiente de trabalho? Eu estou fazendo ali uma troca equilibrada? Ali também é um sistema. Não é o sistema familiar, mas é o sistema do trabalho. Estou inserida nesse sistema. Em minhas relações afetivas, eu estou dando e recebendo com a mesma energia, permitindo que a energia do amor flua livremente? É preciso fazer estas reflexões. E aí, talvez, você chegue à conclusão de que você precisa constelar para que tenha equilíbrio nessas dinâmicas. Eu hoje quero compartilhar com vocês uma meditação. Uma meditação para que eu possa olhar para o meu sistema familiar. E eu vou me perguntar: eu faço parte do meu sistema familiar? Então eu peço
que você sente-se de uma forma confortável. Coloque bem os pés no chão. Relaxe. Feche os olhos. E mentalmente você vai olhar para o seu sistema familiar. Quem faz parte do seu sistema familiar? Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Eu não conheci o meu pai e a minha mãe, biológicos, mas eles fazem parte do seu sistema. Coloque eles, coloque os seus pais adotivos também. Coloque os seus irmãos, os seus meio-irmãos. Coloque os abortos, os natimortos. É hora de você mentalmente olhar para o seu sistema familiar e incluir a todos. Todos pertencem. Todos têm o direito de pertencer. Eu tive um irmão que foi excluído da minha família porque ele tinha atitudes levianas. Ele não tinha caráter. Ele usava droga. Ele tentou contra a vida de outro membro da família. Ainda assim, este irmão pertence. Desse jeito, ele ainda assim pertence, ainda tem o seu lugar no sistema familiar e ele precisa ser incluído. Eu não consigo fazer isso, então talvez aí seja uma questão para você levar para a terapia da constelação familiar. Porque quando eu digo pertencimento, eu estou incluindo a todos. E eu também me incluo. Eu também faço parte. E aí, quando eu vou me incluir no meu lugar. Então, primeiro meu pai, depois a minha mãe, o meu irmão mais velho, eu e o meu irmão mais novo. No meu caso, por exemplo, meu pai, a minha mãe, tem os avós por parte do meu pai, tem os avós por parte da minha mãe, tem o meu irmão mais velho, o primeiro filho, depois teve o segundo filho, que faleceu com 1 mês de vida, mas depois veio eu sou a terceira filha, e tem a minha irmã mais nova, que é a 4ª filha. Muito tempo eu fui considerada a segunda, porque o segundo filho faleceu com 1 mês de vida. E daí nas constelações eu fui descobrir que apesar dele ter falecido, ele pertence. E eu sou a terceira. Minha mãe e meu pai tiveram 4 filhos. Primeiro filho, mais velho, o segundo, eu sou a terceira e minha irmã mais nova, a 4ª. Então, quando eu olho para o meu sistema familiar, eu olho para todos, Se teve aborto, não importa se foi aborto espontâneo ou um aborto forçado, mas ainda assim eu incluo esta criança, todos fazem parte. E quando eu me incluo também, eu me incluo no meu devido lugar. Então eu quero que vocês olhem para o seu sistema familiar e vai caminhando até o seu sistema familiar e entre no seu lugar. Qual é o seu lugar? E quando você estiver no seu lugar, com todo mundo incluído, você vai mentalizar a frase: eu pertenço, eu faço parte. Todos do meu sistema familiar estão agora incluídos. Todos fazem
parte, não importa o que tenha acontecido. Cada um tem o seu devido lugar dentro do meu sistema familiar. E o meu lugar é tal, você vai falar o seu lugar. Eu, no caso, o meu lugar é de terceira filha. E daí eu olho para quem veio antes de mim com muito respeito e reverencio eles. Eu posso me inclinar levemente para frente, de olhos fechados. Reverencio os meus pais que me deram a vida. Reverencio os que vieram antes dos meus pais, porque a vida chegou a mim através deles. Reverencio os meus irmãos mais velhos. Eles são os grandes e eu sou a pequena. E eu imagino a minha irmã mais nova me olhando com respeito, entendendo que eu venho antes dela. É muito importante essa dinâmica, esse fundamento de respeitar as hierarquias dentro do meu sistema familiar. E depois que eu recebi que eu pertenço, e depois que eu percebi o meu lugar, que eu respeito a hierarquia, eu vou olhar para a dinâmica do dar e receber. Como está sendo a troca de energia dentro da minha família, dentro do meu sistema familiar? E eu vou permitir que essa troca aconteça de uma forma equilibrada. Eu dando e recebendo de uma forma equilibrada, sem querer salvar os que vieram antes de mim. Olhar para eles e entender que eles são capazes, eles podem, eles vieram antes, eles são grandes, eles podem, eu posso inclusive ir para frente e construir a minha família, porque agora eu estou incluída e eu estou no meu lugar de direito. E as dinâmicas de troca entre o dar e receber na minha família estão equilibradas. Então eu posso agora olhar para a família que eu construí e também ocupar o meu devido lugar. Essa reflexão, essa meditação é muito importante. A gente está sempre fazendo ela, olhando para ela e observando essas dinâmicas. As dinâmicas dentro do meu sistema familiar não estão equilibradas. Então, uma forma de olhar para isso é através da terapia da constelação familiar. Eu sou Ana Carolina Padovan Aleixo, estou toda segunda-feira aqui na Rádio Luz Radiônica, a luz através do rádio, conversando com você sobre a terapia da constelação familiar. Quem quiser conversar comigo de uma forma individual, pode me procurar no meu Instagram, pode me seguir, @AnaCarolPAleixo, pode me procurar no WhatsApp, pode pedir para eu incluir no meu grupo de WhatsApp, é 19 99608 0164. Muito obrigada e até segunda-feira que vem, às 20 horas. Boa noite.